Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa palavra de Jesus. Casa que foi preparada com muito carinho, para que tenhamos uma noite abençoada. Para iniciar, eu vou fazer a leitura do livro Palavras de Luz, da data 6 de maio. É indispensável amar e desculpar, compreender e servir, tantas vezes quantas se façam necessárias, de modo a que sofrimento e dissensão desapareçam e a fim de que, nas bases da compreensão da bondade de hoje, as crianças de hoje se levantem na condição de espíritos reajustados perante as leis do universo, garantindo aos adultos, nas trilhas das reencarnações provindouras, a redenção dos seus próprios destinos. E agora, meus irmãos, eu os convido a elevar o pensamento do nosso Mestre Jesus, elevar as nossas meditações. Senhor Jesus, estamos aqui. Estamos aqui para ser instrumentos do seu amor e da sua misericórdia. Estamos aqui para aprender sobre Ti e para levar esse conhecimento aonde conseguimos levar. Que nessa noite o Senhor ilumine os nossos corações, ilumine os pensamentos do nosso palestrante, para que a palestra seja bem conduzida e que os conhecimentos compartilhados aqui tragam alento ao nosso coração. Assim seja, Senhor. Graças a Deus. Muito boa a palestra de hoje, que vai apresentar o nosso irmão Clênio e o tema A Mãe Santíssima. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Nós escolhemos falar de Nossa Mãe Santíssima por um motivo muito simples. É o mês de maio, onde celebramos o Dia das Mães. Todos aqui somos muitas mães e somos filhos. Então, todos temos muito a celebrar nesse dia. E nada melhor do que falar de nossa mãe, a mãe de Jesus, a nossa mãe Santíssima. No capítulo 30 do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, por Chico Xavier, nós temos uma compilação muito bem feita, trabalhada na espiritualidade, buscada meticulosamente por esse espírito muito trabalhador, Humberto de Campos, e ele faz um conjunto de informações bastante interessante. Então, a base de tudo que nós vamos falar aqui está lá. Obviamente, lá tem muito mais coisas e num linguajar muito mais poético. Mas para nós trabalharmos aqui, é mais sensato falarmos de um jeito mais, de uma dinâmica mais nossa, mais humana, mais comum. A história é assim. Maria, olhos fixos na cruz, olhava Jesus, o seu filho, e não acreditava. Ela oscilava entre a tristeza do momento e a alegria das lembranças passadas. Quando recebeu o anúncio da vinda de Jesus, quando esteve com Isabel, quando fez a amizade com ela, Isabel é a prima de... Isabel é a mãe de João Batista, que veio para antecipar a chegada de Jesus e teve seu anúncio igual. E entre elas criou-se uma sintonia perfeita, e aquilo era maravilhoso para o seu coração. Lembrava também até de coisas que
que estavam antecipando aquele momento que Maria estava vivendo. Como, por exemplo, as profecias do velho Simeão à frente do templo de Jerusalém. E Maria viajava em todos esses acontecimentos, em lágrimas. Ela lembrava a manjedoura e o filho quando veio. Lembrava aqueles cantos de glória de quando Jesus nasceu naquele lugar simples. E nas menores coisas, mesmo ali naquele momento, ela não esquecia da bondade e da providência divina. Ela era sempre muito grata a Deus, mesmo naquele momento de extremo sofrimento. Mas, naturalmente, uma mãe não sofre sem ter em si os questionamentos. E ela se fazia as perguntas: o que fez Jesus para merecer esse sofrimento? Ele que desde pequeno teve os mais nobres sentimentos, que não dispensava o carinho a todas as criaturas e que desde pequeno já consolava a quem os procurasse naquela singela casa em Nazaré. Quando veio a missão celestial, já ali nos seus 30 anos, paralíticos retomavam os seus movimentos, cegos recuperavam a visão, doentes a cura, e famintos daquela bênção espiritual se esbaldavam naquele banquete oferecido por Jesus. Mas o que teria conduzido Jesus à cruz? A pergunta continuava. Sofrimento de uma mãe. Sempre que ela questionava, ela ouvia uma voz a lhe dizer: a justiça infinita de Deus precisa ser aceita para a redenção de todas as criaturas. É o crescer com o sofrimento. Já desde lá, muito cedo, Jesus veio e mostrou isso com o próprio sofrimento. E ela sabia que era assim, e essa voz lhe tranquilizava, mostrando para ela que este era também o caminho da vida. Maria estava ali naquele momento, acompanhada apenas de mulheres, até que em um determinado momento, um braço amigo vem a lhe consolar. Era João, o apóstolo amado, que venceu todo o medo dentro de si, o que não conseguiram aqueles outros irmãos apóstolos, que acabaram se espalhando com medo de sofrerem consequências parecidas. João e Maria buscaram os olhares de Jesus, o olhar misericordioso do Mestre, ao mesmo tempo. E Jesus retribuiu a eles um olhar de força, de coragem. Ele percebeu a ansiedade. Mesmo que tenha sido naquele momento em que o movimento tenha sido muito simples. Jesus fez uma breve virada do pescoço. E naquele momento Maria percebeu e só quis demonstrar o amor de mãe. E ela falava: meu filho, meu amado filho. Jesus, demonstrando a sua perfeita comunhão com Deus, respondeu com firmeza para ela: mãe, eis aí o seu filho. E
e também com muita serenidade olhou para João, o apóstolo, e falou: Filho, eis aí a sua mãe. E olha que interessante, um ensinamento diferente do que muitos que apenas leem ou assistem e não percebem. Jesus deixava ali, e João captou a última mensagem, o último ensinamento dele. Aquele ensinamento do amor universal, onde todos os corações guardariam em si o mais puro amor, mas não só para aquele círculo familiar, aqueles entes queridos próximos, para os irmãos de todo mundo. Maria, naquele momento, apenas sofria, mas ali estava João para compreender e para perceber que, mais uma vez, Jesus, em seus belos ensinamentos, fazia ali uma recomendação divina. Ali ficaram por alguns momentos ainda, em preces silenciosas, até que o corpo do Mestre fosse tirado da cruz e a cidade de Jerusalém mergulhasse em um dilúvio de sombras. Então os discípulos se dispersaram por cidades para poder divulgar o Evangelho. E Maria foi levada carinhosamente pela família de José para a cidade de Betanéia. Essa cidade ficava onde hoje é Turquia. E por lá ela ficou. Os anos passaram silenciosos e tristes para o seu coração, sem muita novidade, sem muita mudança em seu caminho. Apenas a tristeza daquilo que ela havia passado o seu filho. A saudade continuava, ao mesmo tempo que crescia a esperança elevada no céu. Ela sabia de Deus, ela não tinha dúvidas daquele reino que Jesus pregava. Isso a fortalecia, mantinha vivas as lembranças. E ela relembrava do pequeno Jesus, quando era acalentado ainda, bebê, por ela, pelo pai José. E naquele momento, era como se ela sentisse a aproximação das ovelhas e daqueles bichos próximos naquele momento. Ela sentia toda aquela ambientação que teve anos antes, quando o filho nasceu. De vez em quando, como retorno a esse amor, a esses pensamentos, essa bondade, esse sentimento de mãe, vinha Jesus visitá-la em seus sonhos e levar ternura, tranquilidade e paz ao seu coração. Então, João ofereceu um refúgio para ela, onde eles poderiam desenvolver aquilo que Jesus havia falado, do amor universal, onde eles poderiam viver juntos e desenvolver o o amor de filho para mãe e de mãe para filho, e ensinar isso às pessoas. Além disso, João ensinaria o Evangelho a todos que de lá se aproximassem. Esse refúgio ficava em Éfeso, mas ficava numa montanha, num topo. Aqui é uma ilustração. Do outro lado, tinha a visão do mar. E ali ela conseguia contemplar e se tranquilizar. Maria faria ali sempre a lembrança dos ensinamentos e da presença iluminada de Jesus. E João faria assim a pregação do seu Evangelho na Boa Nova. Aí houve um tempo que Maria ficou apenas ali, cuidando daqueles que vinham. Eram muitos enfermos, pessoas carentes daquela presença de mãe. E João foi pregar na cidade, porque Éfeso,
há 2000 anos, tinha 200 mil habitantes. Era um campo de muito trabalho cristão. E a cidade era receptiva aos cristãos. E por isso João ficou tanto, e Maria, né, ficaram tanto tempo em Éfeso. Ali, naquele altar imponente da natureza, eles estavam propondo, eles estavam possibilitando um refúgio para desamparados. E em poucas semanas, a casa se transformou em um ponto de adoráveis encontros. Muitos necessitados vinham pedir a ajuda, o amparo, o amor de mãe que Maria podia oferecer. Mas nunca ninguém havia lhe chamado de mãe, exceto quando um irmão, um doente, ele era um leproso, e ele foi curado por Maria, pelas preces, pela presença divina da mãe de nosso Messias, e ele simplesmente se ajoelhou, beijou-lhe as mãos e disse: Senhora, sois a mãe do nosso Mestre, então sois a nossa Mãe Santíssima. Daí o título desse nosso tema de hoje. No capítulo 30, chama-se Maria apenas. Mas é tão bonito, e ali surgiu esse hábito de chamar Maria de Nossa Mãe Santíssima. E essa tradição de chamar Maria de Mãe Santíssima criou raízes em todos os espíritos. Quem não lhe devia e quem não lhe deve um favor de uma palavra maternal nos momentos mais difíceis? Quem aqui nunca pediu ajuda a Nossa Senhora, a Maria de Nazaré, a proteção com o seu manto de amor e de glória? Quem nunca pediu a ela? Mas Maria se desviava das homenagens porque ela própria vivia um delicioso tesouro do coração. Porque quando Jesus era presente, ela era apenas a mãe de Jesus, o nosso Salvador. Quando, através desse amparo levado por João, ela pôde exercer também aquele amparo que Jesus fazia, para ela era um tesouro realmente. E por mais que as pessoas que iam até ela pedir bênção, paz, pedir tranquilidade, pedir cura, para que ela pudesse tranquilizar mesmo, ela já dizia imediatamente: isso passa, porque só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas como eterna realização do amor divino. Só o reino de Deus não passa. O resto, as dores, os sofrimentos, sejam eles físicos, sejam eles espirituais, eles vão passar. Mas o reino de Deus não. Paulo de Tarso um dia foi visitar Maria. Ele queria conhecer de perto, porque Paulo de Tarso não conviveu com Jesus. Mas ele foi visitar Maria porque ele queria fazer um evangelho baseado em ensinamentos, em passagens citadas pela mãe do Salvador, do Messias. E por lá ficou alguns dias. Ele ficou surpreso com a simplicidade que era aquele ambiente, aquela casa, mas com o amor que circulava por ali. Aquele evangelho de Paulo, depois ele transferiu para seu amigo Lucas, o evangelista, porque ele tinha que seguir com o seu trabalho de divulgação. Também os apóstolos, que ainda estavam vivos, iam buscar em Maria o refúgio, o refrigério da alma, as bênçãos e a paz. Porque muitas vezes eles chegavam ao nível
muito alto, de esgotamento, e eles iam lá fazer aquela recarga. Eles sabiam, Jesus os auxiliava, mas a presença dela os faria mais fortes ainda. E ali, naquela casa, olhando para o mar, Maria se lembrava do tempo em que Jesus reunia os discípulos à margem do Tiberíades. E por ali ensinava seu evangelho. Eram cânticos de amor e de glória. E isso a fazia feliz. Mas as perseguições aos fiéis da doutrina, aqueles que seguiram conduzindo a obra de Jesus, a entristeciam muito. Escravizavam os seguidores, destruíam os seus lares e levavam à prisão, e seus corpos eram entregues às feras, muitas vezes eles vivos, em espetáculos tristes. Enfim, Maria começou e rezava insistentemente por esses irmãos. Era o que ela podia fazer. O tempo passava, a idade avançava. E em uma noite de céu estrelado, Maria pediu a Deus por todos os que sofriam por amor ao seu filho. Quando uma força diferente vem e começa a tomar conta dela. Então Maria percebeu a aproximação de um indivíduo, um desconhecido, notou nele ser um pedinte, e ela percebeu algo a fazia: eu vou abrir a porta da minha casa. E ela abriu e o convidou para entrar. Ele entrou e apenas disse: minha mãe, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Ele chamou de mãe como muitos outros chamavam. Mas Maria sentia ali algo diferente. Aquela voz era simpática demais para ela. E ali dentro de sua casa, aquele peregrino começou a contar sobre as bem-aventuranças divinas que aguardam todos os devotados e sinceros filhos de Deus. E ele demonstrava a cada comentário, a cada palavra, conhecer muito o Evangelho. Mas a doçura de sua voz era o que mais chamava a atenção. E aí ela pergunta: que homem é esse que acalma as dores secretas de sua alma? Todos vinham à sua casa pedir ajuda, mas ele veio aqui oferecer ajuda. Jesus vem dizendo, aquele pedinte vinha dizendo: venho fazer-te companhia, e veio ajudar. Ela não sabia, isso foi a tornando, ela não conseguia controlar as emoções, e lágrimas desciam dos seus olhos. Foi quando aquele peregrino estendeu as mãos e ela reconheceu as chagas nas mãos. E ele falava: minha mãe, venha aos meus braços. Era Jesus. Maria, tomada de comoção pelas chagas que via nas mãos do filho, ela não se conteve e olhou para baixo e viu as chagas nos pés. Aproximou-se dele e percebeu as chagas também abaixo, a chaga maior abaixo do coração, onde ele havia sido perfurado por aquela lança.
Naquele momento, ela compreendeu a visita amorosa que Deus lhe mandou e bradou com muita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram. Maria fez menção de abaixar para beijar a mão e os pés de Jesus nos lugares das úlceras, mas Jesus foi mais rápido e se abaixou e beijou a mão dela e depois se levantou e disse: sim, mãe, sou eu venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas a rainha dos anjos do meu reino. Maria estava tomada de profunda felicidade e em preces manifestava o seu agradecimento ao Pai. Quando Jesus partiu, deixou para trás aqueles ecos suaves da sua saudação angelical. Parece que ela ainda sentia a presença dele, de anjos, de luz. João, percebendo algo, o intuiu, porque João já passava mais tempo em Éfeso do que na cidade, do que ali na colina, naquele lar. E ele, percebendo que era momento de voltar, ele foi para casa. E lá encontrou Maria em seus últimos momentos de vida. Ao nascer do sol, no dia depois que João voltou, a doce alma de Maria se elevou da terra. Ela não via mais Jesus, mas sabia que ele a esperaria lá no reino dele. Mas ela via uma multidão de anjos celestiais que estavam esperando por ela e que vinham para lhe abraçar e para lhe conduzir. Mas Maria é a nossa Mãe Santíssima, né? Ela não podia deixar os seus filhos aqui sofrendo sem dar um último acalento a estes. Então, primeiro ela decidiu rever a Galileia e as pregações de Jesus. E a força, a velocidade do pensamento, lá estava ela, às margens do Tiberíades, vendo Jesus pregando, vendo os apóstolos acompanhando, vendo aquela multidão crescendo e o Evangelho fortalecendo e prosperando. Depois Maria quis visitar os apóstolos, aqueles que ainda estavam no caminho, na jornada, e foi a cada cidade em que cada um deles ainda pregava, e lá distribuiu suas bênçãos de mãe, fortaleceu seus corações. E por fim, ela queria visitar os irmãos que sofriam, aqueles irmãos que estavam conduzindo o Evangelho de Jesus, mas que sofriam os cárceres por conta das perseguições. Aquilo a feria demais. E em instantes ela estava numa escuridão onde centenas de cristãos, rostos tristes, guardados em sombrios cárceres. Mas aqueles pobres irmãos sentiram um transtorno invisível com a presença de Maria. E algo mudou aquele momento, aquele ambiente espiritual. Maria deixou ali sementes de esperança e alívio para todos aqueles corações. E antes de sair, rogou aos céus que fortalecesse estes e que os colocasse em condições de aguentarem firmemente. Aí ela chegou
ao ouvido de uma moça, de uma jovem, rosto já bem esquálido, sem cor, mas que seus olhos brilharam naquele momento. E ela simplesmente disse: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. E sem compreender a origem de tudo, aquela moça começou a cantar. E cantava hinos de profundo amor e gratidão a Jesus. E aquelas amarguras, os rostos das pessoas iam se transformando. E daqui a pouco, todo aquele canto melodioso era conduzido por todos os que ali estavam. E aquele canto fazia com que eles substituíssem as lágrimas por vozes. Por fim, a caravana conduziu ao reino do Mestre a bendita entre as mulheres. E desde esse dia, olha que coisa linda, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus cantam e expressam bom ânimo e alegria em suave herança de nossa Mãe Santíssima. E para aqueles que já leram o livro lançado no mês passado, tem uma passagem maravilhosa em que não dá para a gente contar, porque aos que não leram, Roma aos pés da cruz, mas lá tem um espírito que começa a cantar e faz a mesma, espalha da mesma maneira, no momento de extremo sofrimento, paz para todos os espíritos que ali estavam. A gente finaliza falando sobre Maria, que é um exemplo de como devemos crer na providência celestial. Ela sabia de Deus e sabia que deveria saber sofrer, que aquele sofrimento lhe fortaleceria. Ela sabia que tudo ficaria bem. E por isso, eu termino esse nosso tema com uma frase para nós ficarmos aqui refletindo a respeito. É no desenvolvimento da certeza íntima de que tudo está bem, que tudo acaba por ficar. Então nós precisamos ter certeza de que tudo está bem, mesmo quando o mundo pareça estar desmoronando. Nós somos cristãos e sabemos que a vida segue e que a dor há de nos fortalecer. Tenhamos uma ótima semana e um ótimo dia das mães para todas as mães e filhos. Muito obrigado pela atenção de todos. E mantendo nossa vibração positiva e o pensamento elevado ao nosso Mestre Jesus, Jesus que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus que está aqui conosco neste momento. Pai, faça de nós instrumentos do seu amor e da sua misericórdia, que possamos exercer a misericórdia, a caridade, sempre que tivermos oportunidade, que possamos escutá-lo mais, Pai, que possamos colocar em prática os ensinamentos que são compartilhados aqui nessa casa bendita, que todas as palavras de amor, essa história muito linda que foi compartilhada aqui, que tenha tocado o nosso coração, e que todo o amor verdadeiro e a vibração positiva que foi compartilhada nesta casa também se estenda a todos os irmãos que por algum motivo não puderam estar aqui hoje, a todos os nossos familiares que gostariam também de estar aqui. Que nosso Mestre Jesus possa nos conduzir
com segurança e tranquilidade para as nossas casas. Que nessa noite possamos ter o nosso coração repleto do Pai. Que possamos ter uma noite tranquila de descanso com as bênçãos do nosso Senhor Jesus. E para finalizar, vamos fazer a oração que o nosso Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja, graças a Deus. E agora, meus irmãos, eu os convido a manter o pensamento no Pai, manter a nossa concentração em Jesus, enquanto a sala de paz é preparada com muito amor e carinho para todos nós. Boa noite a todos.